Hoje a gente vai estudar Provérbios 11. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que foi escrito pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. E a sabedoria que ele tinha, ele pediu para Deus. Então eu recomendo sempre que você for orar, peça sabedoria ao Senhor. Às vezes a gente pede tantas coisas e não pede sabedoria. Por que peça sabedoria? Porque a sabedoria é a chave de tudo. Quando você tem sabedoria, você sabe trabalhar em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter posição social, você é uma pessoa próspera, se você não tem sabedoria, não é? Então eu sempre peço sabedoria para o entendimento também da palavra, porque é através da sabedoria que nós realmente somos pessoas, nos transformamos em pessoas melhores. Deixa eu baixar mais aqui um pouquinho. Então ele foi muito sábio e ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Aqui não tem todos os provérbios dele, mas Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de instrução, né? E não que toda instrução aqui a gente tem às vezes que seguir exatamente, mas a gente tem que ter um norte. Então aqui tem em Provérbios, por isso que eu falo, Provérbios é um livro que tem que ser lido com a família, porque os nossos filhos têm que já desde pequenos saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. É um livro, não é a lei, assim, é um livro de sabedoria. Então você vai se basear como você vai seguir sua vida. Então é muito interessante esse livro e muito fácil de entendimento também. Então vamos lá, capítulo 11, primeiro versículo. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Eu estou lendo na NVI, tá, gente? Que é a nova versão atualizada, com a linguagem de hoje. Então ela é bem tranquila de entender. Nesse primeiro versículo, quando o Senhor repudia balanças desonestas, está falando das pessoas que gostam de roubar o outro, né? Balança, e eu lembrei agora de uma vez que eu fui... Era no mercado, eu era pequena ainda. Eu lembro que descobriram que o dono do supermercado ele alterava a balança para ele ganhar mais no peso das verduras, né? Porque eu nunca esqueço dessa história, meu pai contando, né? Então foi pego em flagrante lá. E quantas pessoas fazem isso, né? E não aqui não quer dizer só a balança, né? Em tudo que você vai ser desonesto com alguém, aonde você não é justo, né? Às vezes cobra um valor que não é justo, às vezes entra propinas, né? As pessoas cobram além, às vezes você está intermediando alguma coisa e o valor é uma coisa, você fala para a pessoa que é o outro. Então toda essa questão de desonestidade, de você enganar o outro em questão de dinheiro, isso é desonesto, né? Então o Senhor repudia isso. Eu lembrei de outro detalhe, de outra coisa, também uma vez num restaurante que fazia por quilo também, as pessoas às vezes alteram a balança, muda, enfim. Então Deus repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então a gente precisa ser justo nisso, né? E nunca cobrar mais do que se deve, nunca tentar ganhar em cima do outro nessa questão, tá? Tá muito claro isso aqui, né, gente? Muito claro. Bom dia, Poliana. Versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então aqui tá falando de orgulho. Então ser uma pessoa orgulhosa não traz boas coisas para nós, né? Aliás, traz a desgraça. Aqui eu vou dar um exemplo do diabo, né? O diabo só é o diabo porque ele foi tão orgulhoso que ele caiu, né? Ele caiu, então não leva a nada. Então, quantas pessoas nós conhecemos, né? Que são orgulhosas, que é o centro, né? Você acha o centro da atenção, não dão ouvidos a nada, não querem saber de nada, elas se acham, né? Então aqui fala, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Então a gente precisa repensar muito nos nossos comportamentos. Muitas vezes a gente se coloca num papel de ser orgulhosa,
né? Ser orgulhoso em alguma situação. Então, isso não traz boas coisas. Está bem escrito aqui, chega a desgraça. Não acaba bem esse comportamento de orgulho. Mas a sabedoria está com os humildes. E aqui humildade não quer dizer aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que não se gosta, uma pessoa... Não, humilde aqui é uma pessoa que ajuda o próximo, que é uma pessoa bondosa, que é uma pessoa humilde, como Jesus foi. Então, Deus se agrada em pessoas humildes e repudia também aqui o orgulhoso, que cai em desgraça, tá? Então, esse é um versículo que eu até anotaria e passaria a canetinha, porque essa palavra orgulho é uma palavra que está muito presente, né? As pessoas, elas estão muito orgulhosas, elas só o que elas falam é o certo, só o pensamento delas. Quantas pessoas a gente convive assim, né? Só ela tá certa, só ela que tem a última palavra. Isso é orgulho. E nós precisamos ser humildes, não orgulhosos. Versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Gente, aqui tá muito claro, né? Ser honesto é essencial, né? A integridade dos justos, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa honesta. A integridade dos justos os guia, ou seja, quando a gente é íntegro, a gente é honesto, a gente tem um caminho, né? Isso nos guia. Mas ser falso, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então a falsidade aqui tá bem claro que também caminha para destruição. E quantas pessoas conhecemos assim, ser falsa, né? Você na frente da pessoa é uma coisa, por trás é outra. Então se você tem esse comportamento, reveja esse comportamento, porque aqui está escrito que é a destruição. Uma hora ou outra você vai cair em destruição. Então, falsidade temos que riscar do nosso comportamento. Nós temos que ser muito claros, a gente tem que ser muito honesto, a gente tem que falar a verdade sempre. 4. De nada vale a riqueza do dia, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, o dia que Jesus voltar, né? Mas a retidão livra da morte. Então aqui tá falando que não adianta você ser rico, milionário, o dia que Jesus voltar, ninguém vai ser todo mundo igual, né? Então de nada vai valer você juntar tanto dinheiro no dia da ira divina. Ou no dia, né? No dia que acontecer. Aqui eu entendo que é o dia que Jesus voltar ou o dia que Deus se irá por alguma coisa. Nada adianta seu dinheiro. Mas a retidão livra da morte. Ou seja, a pessoa justa é livrada da morte. Aqui tá falando morte não só de física, né? Como morte também espiritual. Você pode não herdar o reino dos céus. Então, quando você... Aqui tem pessoas que interpretam, então eu não posso ser rico. Não, não é isso. Mas não adianta você ser rico de dinheiro e ser pobre de sabedoria e de coração, né? Não andar nos caminhos do Senhor. Versículo 5. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Esse versículo é forte também, né? A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto. Então, ser uma pessoa reta, ser uma pessoa justa nos abre caminhos bons. Nós temos perspectivas boas. Mas os ímpios, as pessoas ruins, as pessoas maldosas, elas são abatidas por a sua própria impiedade. Então, é aquela história, quem faz o mal vai colher o mal mais cedo ou mais tarde. Às vezes pode demorar um tempo, mas ele vai ser abatido. Vai acontecer alguma coisa. Todo mundo eu sempre falo, nós colhemos o que plantamos. Às vezes demora um pouco, mas a gente colhe. Então, aqui tá bem claro isso, né? Então, sempre vai colher, né? Se você não for íntegro, você vai colher a própria impiedade. Versículo 6. A justiça dos justos os livra,
mas o desejo dos infiéis os aprisiona. No caso aqui também, a gente pode entender como uma armadilha, né? O desejo dos infiéis cai numa armadilha, aprisiona a pessoa, né? Ela vive na mentira. Então, quando a justiça dos justos livra, ou seja, quando você é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa fiel, isso te livra de muitas coisas. Deus olha para você, Deus cuida de você. Então, você ser uma pessoa justa vai te livrar de muitas coisas. Mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Então, a pessoa vive aprisionada. Ela vive angustiada. Uma hora ou outra ela vai cair numa armadilha. Uma hora ou outra ela vai ter problema. Então, assim, os versículos meio que se repetem, né? 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Ou seja, quando o ímpio morre, acabou, né? Acabou a esperança. Então, por isso que a gente nunca sabe o dia que a gente vai, né? Que Deus vai nos recolher. Então, por isso que temos que fazer todos os dias a nossa parte. Porque se você não fizer e você morrer, a tua esperança de um dia estar com o Senhor acabou. Então, todos os dias a gente tem que estar no caminho do Senhor fazendo bem. Aí, tudo que Ele espera do seu poder dá em nada. Então, essa expectativa, né, nunca vai acontecer. Então, quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Então, o ímpio, quem que é o ímpio? As pessoas que fazem o mal, que só buscam coisas para si e que tentam ganhar vantagem em tudo, né? Você conhece muita gente assim, né? Então, vai perecer. E o seu poder, porque a maioria das pessoas querem o quê? Poder e dinheiro. Poder e dinheiro. É isso que as pessoas só buscam isso. Vai tudo perecer. E não vai valer de nada o dinheiro e o poder, tá? Então, esse aqui é um versículo também bem forte. 8. Versículo 8. O justo é salvo das tribulações, e essas são transferidas para o ímpio. Então, o justo é salvo das tribulações, das angústias. Não, isso quer dizer que nós não vamos ter angústia? Não, não é isso. Mas nós, às vezes, nossa angústia, ela dura pouco, né? Porque Deus está conosco, a gente consegue passar, né? Porque Jesus, quando veio ao mundo, falou... você vai ter problema. Tanto é que Jesus também passou por angústia, mas eu venci o mundo. Então, você terá aflições, mas eu venci o mundo, então não desanime. E aqui é a mesma coisa, o justo é salvo das tribulações, nós somos ser salvos dessas tribulações. Essa é a esperança que nós temos das angústias. E essas são transferidas para os ímpios. Então, essas angústias são transferidas para os ímpios. Então, os ímpios têm já um caminho certo, né? Versículo 9. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento justo se livra. O que quer dizer aqui? Que as pessoas que são más, as pessoas que não temem a Deus, são ímpias, são maldosas, elas pretendem destruir o próximo. Claro, a pessoa quando é ímpia, né, quando é perversa, ela só tem um objetivo, destruir o outro e ganhar para si mesmo, né? Sempre. Então, ela tem o objetivo de destruir. A pessoa má, ela quer destruir o outro. Mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Então, quando nós temos a sabedoria, quando nós buscamos a sabedoria, que a sabedoria é a chave de nós termos o conhecimento, né? Nós somos livrados de problemas, né? Então, tudo que envolve a desonestidade, né, vai trazer destruição. Isso não tá bem claro isso aqui. Versículo 10. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Muito objetivo isso aqui. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Ou seja, se uma pessoa prospera, ela vai ajudar outras ao seu redor.
a sua família, as pessoas da sua comunidade, né? Então aqui entra o transbordo que nós... Por isso que eu sempre falo, tudo que você aprender, leve e ensine outras pessoas, porque se você ganha sabedoria, quando um justo prospera, outras pessoas ganham também. Você leva a tua prosperidade, você transborda isso, né? E os ímpios perecem, né? Então há cantos de alegria. Então muitas pessoas são beneficiadas quando uma pessoa prospera. 11. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, quanto mais pessoas conhecerem aqui a verdade, elas vão influenciar outras pessoas. É mais ou menos a mesma coisa lá de cima, né? Então, pelas bênçãos dos justos, a cidade é exaltada. Então, as pessoas que trazem, que recebem bênção por ser pessoas íntegras, justas, elas vão trazer bênçãos para sua casa também, para sua comunidade, para sua família. Por isso que eu falo, um pai e uma mãe de família, elas vão trazer prosperidade para toda a sua família se elas andarem no caminho do Senhor, se elas ensinarem a sabedoria dentro da sua casa. Então a bênção ela vai ser espalhada, né? Então aqui é um contexto de comunidade nesse versículo. Mas pela boca dos ímpios é destruída. 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Aqui é a questão do bullying, né? Eu acho que também o bullying, assim, dá um exemplo disso. O homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo. Quantas e quantas pessoas que eu trato que vêm com traumas de bullying da infância, né? Ou de bullying dentro de casa e trazem traumas emocionais muito, muito grandes devido a esse versículo aqui, ó. O homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo. Quantos pais, quantas mães não xingam seus filhos, né? Quantas pessoas, professores, né, ridicularizam o outro e o outro cresce às vezes com traumas emocionais, né? Mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Então você precisa saber falar, não é falar tudo que vem na sua cabeça. Então você precisa segurar, falar menos, ouvir mais, né? Essa também é uma dica aqui da palavra. 13, versículo 13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Aqui tá falando de fofoca, né? Quem muito fala, trai a confidência. Isso aqui é as pessoas que gostam de falar demais, gostam de falar do outro, e aí vai trair a confiança das pessoas. Pessoas que falam muito, mas quem merece confiança guarda o segredo. Então são as pessoas, se você é uma pessoa confiável, você é aquela pessoa que você ouve alguma coisa de alguém, você guarda para você não fica espalhando para todo mundo, porque aqui tá falando que isso não é certo, né? Então você precisa, as pessoas precisam confiar em você precisa ser uma pessoa confiável, não ficar falando as confidências de quem vem te falar algo que não é legal você ficar espalhando, tá? Capítulo 14, versículo 14. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Então aqui tá falando da questão de uma nação, né? Aí eu lembro do nosso país, né? Se sem diretrizes a nação cai. O que está acontecendo no nosso país agora? Será que estamos tendo diretrizes? Tantas coisas que a gente vê aí na mídia. Então, o que salva é ter muitos conselheiros. Desde a época, né, do Antigo Testamento, os reis eles tinham bastante conselheiros que ajudavam ajudavam a administrar, né, aos reis poder governar. Então, aqui está falando, sem diretrizes a nação cai. A nação tem que ter diretriz, a nação tem que ter propósito, e o que salva é ter muitos conselheiros. Então, por isso que normalmente a gente vê, né, desde o Antigo Testamento, os reis tinham os conselheiros, hoje os presidentes
dos países também tem muitas pessoas que ajudam, só que infelizmente, né, a gente vê muita coisa errada, né? Os conselheiros, em vez de dar conselhos bons, dão conselhos ruins, enfim. Não vamos entrar nessa parte aqui. 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Olha que versículo interessante. Mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Aqui a Bíblia nos ensina que é pra gente tomar cuidado com essa questão de ser fiador. Tá? Olha só, ele tá falando, ó. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Então, não é que você não pode ser fiador? Não, não é isso. Mas cuide para quem você vai ser fiador, porque provavelmente você vai ter problema. Então, não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso, já vi meus pais passando por isso. Entraram como fiador, foram tentar ser bom para a pessoa, mas acabou que a pessoa não pagou e a gente teve que arcar com as consequências. Então, tente não ser fiador de ninguém, a não ser assim, pai, mãe, pessoas próximas, mas pessoa que você não conhece. Aqui a Bíblia diz para você não entrar nessa. 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Aqui tá falando da mulher bondosa conquista o respeito, porque aquela mulher é uma mulher sensata, uma mulher respeitosa, uma mulher que sabe se comportar, né? Uma mulher boa, uma mulher amorosa, então ela vai ter respeito. Agora, uma mulher que não se comporta, não se veste decentemente, não é boa, né? Uma mulher totalmente interesseira, enfim, todos os atributos, ela não vai ter respeito. Então, às vezes você vê pessoas, né, que, ninguém respeita aquela mulher. Por que será? Será que ela é uma pessoa boa? Será que ela se comporta bem? Como que é as atitudes dela? Então, você só vai ter respeito quando você se der o respeito e você se comportar como uma pessoa de respeito, tá? Então, não queira ter respeito se você não se comporta dessa maneira. 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Então, é aquilo. Isso aqui está bem claro também. Se nós fizermos bem ao outro, a nós mesmos faremos. Tudo que a gente faz para o outro, nós nos beneficiamos. Ajudar o próximo, nós vamos estar... É aquela coisa, é muito melhor dar presente do que receber, né? Eu me sinto muito melhor dando presente do que recebendo. Então, é mais ou menos o que está querendo dizer esse versículo. E o homem cruel causa o seu próprio mal. Então, quem é cruel, quem é ímpio, quem é maldoso, ele mesmo está se fazendo mal. Pode demorar, mas uma hora ele vai ser prejudicado pelo mal que ele está fazendo ao próximo. Aqui está escrito isso. 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colherá segurança e recompensa. Mesma coisa aqui de cima, né? Só tá falando de uma forma diferente, ou seja, as pessoas ímpias, uma hora eles vão ter problema, vão receber salários enganosos, não tem jeito, gente. Quem faz o mal vai colher o mal. A gente tem aqui o que a gente merece e ponto. Tudo que fazemos aqui nós vamos colher. Então aqui o ímpio vai receber os salários enganosos, mas quem semeia retidão, quem semeia bondade, o amor colhe segurança e recompensa. Então nós vamos ter nossa recompensa se a gente semear. Tudo que a gente plantar de bom, nós vamos colher. Uma questão de tempo. 19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. De novo falando aqui, né? Um bom dia quem está entrando. A lei da semeadora, exatamente, viu como aqui tá bem claro isso? Por isso que Provérbios é um livro da sabedoria. Tá bem claro isso aqui. Quem permanece na justiça viverá. Viverá o quê? Aqui tá falando viver a vida aqui? Sim, viverá em paz, viverá bem, né? E viverá também na vida eterna, né? Mas quem sai em busca do mal, quem pratica o mal, corre para a morte. Tanto morte física, como a morte espiritual. Aqui está querendo dizer isso. 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhes prazer. Olha que versículo bonito, né? Então, se você tem o seu coração irrepreensível, o que é ter um coração irrepreensível?
Um coração puro, um coração cheio de bondade, um coração que não tem nada de mal ali, só quer o bem das pessoas, só cuida das pessoas, só, né, trabalha sempre, é um coração humilde, né, irreprovável, que Deus não reprova. Então sempre por isso nós temos que cuidar o que a gente coloca no nosso coração, porque o nosso coração, ele é um coração enganoso, porque nós somos pecadores. Isso está na Bíblia, o nosso coração é enganoso. Até esses dias atrás uma pessoa falou, me questionar, como assim? O meu coração não é enganoso. Cuidado, nosso coração, ele é enganoso. Portanto, o que nós colocamos no nosso coração, porque nós não temos que seguir o que o coração manda, nós temos que seguir o que Deus manda. E o que nós colocamos no nosso coração que é importante. Então sempre nós temos que ir cuidando, porque os desejos da carne são sempre por os desejos do mundo, são mundanos. Então a gente tem que cuidar muito isso. Então se a gente está sempre buscando a sabedoria aqui em Deus, que é o que nos mantém, nos sustenta, a gente vai sim ter um coração puro. Mas a gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa se alimentar da sabedoria, porque por nós próprios nós não temos nada de bom. Nós somos pecadores, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre buscando se alimentar. Assim como a gente se alimenta de alimento líquido, água, líquido e sólido, comida, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. É aqui na palavra que nós vamos conseguir crescer espiritualmente, saber discernir as coisas, ter um coração mais puro, né? Não ficar, não ser enganado pelo coração enganoso, somente alimentando aqui na palavra. Como disse Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Exatamente, porque nós não temos um coração puro, nós somos pecadores. Nós não temos nada de bom, nada de bom. Nós só nos tornamos pessoas boas quando a gente reconhece que somos totalmente dependentes de Deus. Porque Deus nos criou, mas aí Deus nos criou sem pecado, mas aí o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. E aí depois a gente ficou sem o Espírito muito tempo. Quando Deus mandou Jesus para nos libertar desse pecado, e agora em Jesus, a gente reconhecendo que Jesus veio para nos libertar, a gente aceitando esse Jesus, nós somos libertos desse pecado. E aí a gente agora segue através de Jesus, que a gente recebeu esse perdão dos pecados, mas a gente tem que estar em Jesus. Sem estar em Jesus, nós não conseguimos. E aí o que a gente precisa entender é isso, que nós, por nós mesmos, nós não somos nada. Só que através de Jesus a gente recebeu o perdão e nós somos novas criaturas, novas pessoas. E aí Deus se reconcilia conosco. Então nosso espírito, que aí nós recebemos o Espírito Santo de novo através de Jesus, se abastece no Espírito de Deus. Só assim, né? Porque sem isso nós somos nada. Versículo 20 já li, né? Que o 20 é: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dá-lhes prazer. Ok, 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo. Então aqui às vezes eu me deparo com algumas situações de pessoas que querem às vezes fazer justiça com as próprias mãos com algumas pessoas. E aí eu penso assim, mas se Deus fala na sua palavra que os ímpios não ficarão sem, como está aqui, ó, esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, por que eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos? Às vezes pessoas que querem matar o outro porque quer fazer justiça, ou quer pôr o outro lá, ou quer processar o outro, né? Tudo bem, tem casos que a gente tem que analisar, mas tem pessoas que processam o outro por qualquer coisinha, quer fazer justiça, sabe? Esse negócio de processar pessoas, eu não gosto, eu nunca processei ninguém na minha vida e nem pretendo fazer isso, sabe? Eu acho que existe a justiça de Deus. Porque esse negócio de processo, a gente sabe que no Brasil é difícil. Você entra num processo e nunca sai, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que tem 50 processos contra os outros, nunca resolveu nada.
Então quer fazer a justiça, mas gente, e a justiça divina vai acontecer. Então é melhor você perder às vezes, sabe? É melhor perder do que se incomodar mais ainda e querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu penso assim, né? Mas tem gente que não, né? Então esteja certo de que o ímpio não ficará sem castigo, mas os justos serão poupados. 23. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Aqui é aquelas mulheres que são bonitas, né? Mas se acham bonitas, são bonitas, mas querem, por serem bonitas, querem se como fala? Por serem muito bonitas, elas são muito... gente, fugiu a palavra agora, assim, orgulhosas, né? Se acham. Então, como anel de ouro e focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Então, se você ser bonita, isso não quer dizer que se você é bonita, você tem que ser uma mulher espalhafatosa, tem que estar sempre expondo sua beleza, né? Se achando. Tem tanta gente assim, né? Esses tempos mesmo eu vi um post de uma menina, ela era linda, muito bonita mesmo. E ela fez um comentário tão estranho, assim, porque eu sou linda, porque eu tenho uma bunda linda, porque eu sou isso, sabe? Ficam se expondo. Essa beleza, a beleza, ela vem mais de dentro do que de fora, né? Porque essa beleza aqui, uma hora vai embora. Então tem gente que dá muito valor para a beleza externa. Tem gente que é muito vaidosa, a vaidade em demasia não é bom, gente, não é, porque isso aí você só pensa nisso, só pensa no corpo, porque você é linda, maravilhosa, você tem que ficar trabalhando isso o tempo inteiro. Não, a beleza vem de dentro. O que adianta você ser linda por fora e oca por dentro, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria, né? Então, você ser bonita, você pode ser bonita, mas você seja discreta e não indiscreta, como fala aqui, né? 23. Extravagante, exatamente, extravagante. É uma boa colocação. Eu vejo muito, a gente vê muito isso, né? As mulheres são bonitas e elas usam dessa beleza para se aparecer ainda mais e mostrar essa beleza externa. Só que o que Deus vê não é isso, né? O que Deus vê é a beleza interna. Então, use a sua beleza para edificação, né? Não para a sua destruição. 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Então, o desejo dos justos resulta em bem. Então, todos os nossos desejos de pessoas íntegras, elas vão dar em coisas boas, vai ficar tudo bem, né? Vai dar em bem. Mas a esperança dos ímpios em ira. Porque eles não vão ter esperança. Eles podem ter esperança, mas eles vão ficar com raiva, porque eles não vão ganhar essa esperança. Não vai dar em nada. 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse aqui, gente, é um versículo que eu já até sublinhei aqui com caneta, mas eu vou sublinhar com a minha canetinha aqui, ó, porque isso aqui eu já presenciei muito perto de mim e realmente é muito triste aquelas pessoas que às vezes têm condições de ajudar o outro, né? Mas elas ficam retendo, né? Ou dão assim por obrigação, sabe? Então aquelas pessoas mesquinhas que têm condições de ajudar o próximo, mas não ajuda. Então olha aqui como fala: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então, quando você dá alguma coisa, seja dinheiro, seja alguma coisa física, roupa, alimento, para alguém, você está fazendo um ato generoso ali, né? E quando você faz isso com o coração realmente cheio de alegria, você dá assim sem ficar, sabe? Aqui tá falando, vai aumentar mais ainda suas riquezas, você ainda vai prosperar ainda mais. Então Deus vê isso no seu coração, né? Mas outros retêm o que deveriam dar. Então tem pessoas que têm muita coisa e não dão, não ajudam o próximo. Então elas retêm. E o que acontece aqui? Cai na pobreza. Uma hora ou outra, alguma coisa vai vir e vai tirar esse valor da pessoa. Então não adianta.
Tá vendo como aqui nós temos que ser generosos, gente, generosos. Por mais às vezes que você não tenha pouco, mas compartilhe com alguém. Você vai ver como Deus vai te retribuir. Eu já tive várias experiências dessa maneira. Às vezes não tinha como às vezes ajudar, mas eu vi alguma coisa agora mesmo lá na Turquia, né? Eu vi uma postagem de uma pastora aqui pedindo ajuda para o pessoal lá que, nossa, tá assim um caos lá. Tá horrível. E tem uma pastora lá ajudando, né? E aí ela pediu ajuda. Eu não tenho como ajudar daqui, né? A minha vontade era poder ir lá ajudar, mas não, o que eu posso ajudar? Com dinheiro. E eu ajudei com dinheiro. Então, o que eu posso ajudar nas minhas condições, eu ajudo, gente. Eu ajudo muitas, às vezes, eu gosto muito de ajudar também eu gosto muito de ajudar esses lugares que ajudam os animais, né? Tem várias, eu sigo vários lugares que elas pegam animais que estão assim judiados e sempre estão pedindo ajuda. Sempre que eu posso eu ajudo também. E gente, nunca Deus deixou faltar nada pra mim, nunca nada, sabe? Então assim, mas você tem que ajudar não esperando receber, você tem que ajudar porque teu coração é tocado que você precisa ajudar, né? Você tem que ajudar de coração mesmo. E você vai ganhar cada vez mais. 25. O generoso prosperará. Olha aqui, de novo, ele está repetindo de novo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que versículo lindo. Eu vou também sublinhar isso aqui, gente. Isso aqui é lindo também. Isso aqui a gente tem que decorar. O generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio também receberá. E esse alívio eu entendo aqui que não é só alívio financeiro, né? É um alívio também emocional. Quando você ajuda uma pessoa, emprestando o seu tempo, né, ouvindo essa pessoa, acolhendo essa pessoa, você tá dando alívio para ela. Então você também vai receber alívio. Olha que versículo maravilhoso. Esses dois versículos são dos mais importantes todos são, né? Mas esses dois falam muito com o meu coração. Não sei se falou com o seu também. 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aqueles que logo se dispõem a vendê-lo. Então, o povo aqui está falando de novo na questão no contexto da comunidade, né? Então, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, aquela pessoa que às vezes tem o que comer e não divide, né, com os outros, e aquele que logo se dispõe a vendê-lo, e dá bênção àquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então, aquela pessoa que retém o que tem, não ajuda o próximo, então o povo abençoa quem realmente divide o que tem. Mesmo tá só falando do de cima, né? 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. É o que eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que nós passamos aqui, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quem procura o bem será respeitado. Já quem procura o mal vai de encontro a quem o busca. 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. É aquela coisa, né? O dinheiro, quem tem só o dinheiro como o seu Deus, né? Eu conheço várias pessoas assim, que, eu sou rico, eu sou rica e tá tudo, sabe? Então, certamente cairá. Né? Então, é pecado ter dinheiro? Não. Deus quer que nós prosperemos aqui, mas ter dinheiro e não ter a sabedoria não adianta de nada. Então você tem que ter a sabedoria do alto, você tem que ser uma pessoa correta, justa, tudo que nós lemos aqui. O dinheiro vai nos ajudar sim, mas eu vejo o dinheiro assim para também, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou poder ajudar as outras pessoas. Então o dinheiro não é o carro-chefe, né? O dinheiro é algo que vai ajudar sim, mas tudo para a edificação do Senhor, não para o meu próprio consumo, não para resolver as minhas coisas, as minhas necessidades só,
sabe o que eu quero. Eu quero ter dinheiro para viajar, para curtir a vida, para comer em melhores restaurantes. Não, eu quero ter dinheiro para prosperar, para poder também ajudar as pessoas ao meu redor. Que o dinheiro me ajude a cuidar de outras pessoas. É assim que nós temos que ver o dinheiro. Mas tem pessoas que não, só pensam no dinheiro como o seu Deus. Esse que é o problema. Então fala aqui, né? Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão, como as folhagens verdejantes, tá? 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Então aqui, quem causa problemas à sua família é a falta de sabedoria. E aqui eu vejo muito a questão de pais e mães, né? Que muitas vezes não estão andando no caminho da sabedoria e aí trazem tantos problemas para a família, né? Para os filhos, ou para a família em geral, né? Aqui entra também as separações, os divórcios, as contendas, né? Então, essas pessoas só vão herdar somente vento, vão herdar em nada. Quem são essas pessoas que causam problemas? Ao contrário, a gente precisa resolver os problemas de família e não causar mais problemas, né? A gente precisa amenizar as coisas e não piorar as coisas. O insensato será servo do sábio. 30. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista as almas é sábio. Então, aquele que conquista almas, né, é sábio, porque nós precisamos sempre estar mostrando a verdade para as pessoas, a sabedoria, levando as pessoas a essa sabedoria, a esse conhecimento. Então, tudo que você aprender dentro da palavra de Deus, você também precisa conquistar outras pessoas, conquistar outras almas, levar essa sabedoria às pessoas, não ficar para você. Então, tudo que você aprende, você tem que transbordar na vida do outro, tá? Porque aqui tá falando, o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas, né, que ajuda a fazer com que o outro também entenda o verdadeiro sentido, né, e busque a Deus, e busque a sabedoria, é sábio. 31 e último. Se os justos receberem na terra a punição que merecem, quanto mais os ímpios e o pecador. É o que eu falei de novo lá. Todos nós temos o que merecemos. Então, se os justos recebem na terra a punição que merece, se a pessoa justa recebe o que merece, eu estava ontem até estudando aqui, ontem eu voltei a fazer meu curso de teologia, né? Nossa, eu tô tão feliz porque eu amo estudar a palavra de Deus. E a gente entende assim que a gente às vezes faz tudo bem, tudo certo, mas mesmo assim a gente passa por provações, por tribulações, por desertos, mas tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos aqui, as aflições, as angústias, é para o nosso crescimento. Deus está trabalhando em você, é uma escola que você passa. Então, Deus está trabalhando para que você se torne uma pessoa cada vez mais forte e mais dependente dele. Então você tem que dar glória a Deus e continuar, porque uma hora você vai conseguir passar por isso. Você vai, assim como Jesus foi até a morte de cruz com a sua angústia, mas ele ressuscitou. Então nós também temos às vezes que passar por situações para nosso crescimento. Deus permite isso. E quando você entende isso, as coisas ficam mais leves, porque você sabe que uma hora tudo que você está passando vai ser para o seu bem. Porque Deus não faz nada que, se você está no caminho, Ele vai sempre estar cuidando de você. Uma hora ou outra você vai passar por aquilo, né? Como Jesus passou. Então aqui está falando, se os justos recebem na terra a punição que merecem, né? Porque às vezes você é uma pessoa justa, mas você às vezes recebe punição de umas coisas que você fez, então você merece passar por aquilo. Quanto mais o ímpio e o pecador. Então, imagina o ímpio e o pecador, o que não vai receber, né? Então, por isso que nós temos o que merecemos, né? E a gente finaliza aqui esse estudo de hoje. Tem muita coisa aqui, eu recomendo que você leia de novo na sua casa, leia com a sua família,
porque tem muita sabedoria aqui, tem muita coisa que a gente precisa rever, que a gente faz de errado, que a gente precisa arrumar. Então eu acho que Provérbios é um livro assim que a gente tem que estar sempre voltando e lendo, porque é aqui que nós vamos construindo uma fortaleza espiritual assim junto com Deus e o entendimento do que é o certo, do que é o errado. E a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com Jesus, porque o objetivo é esse. Nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Como? Aprendendo aqui a sabedoria, que está tudo aqui no livro. Aí ontem, eu estudando a teologia, a gente estudou sobre quem é Deus, né? Quem é Deus? E aí falou-se muito da palavra de Deus, que Deus é a palavra. Em João 1:1 fala assim, o princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? É a palavra de Deus. E aí tem muitas pessoas às vezes que vêm me confrontar, que falam que a Bíblia foi escrita por homens, né? E então é triste porque as pessoas não têm esse conhecimento. Então a palavra de Deus é 100%. Olha o que eu vou falar agora, é muito forte isso. Isso eu aprendi ontem no meu curso de teologia. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é 100% humana e ela é 100% Deus. E outra coisa muito forte que eu vou falar que eu ouvi ontem no meu curso, assim, ninguém será salvo sem ter esse conhecimento aqui todo da palavra. Por quê? Porque ela é 100% humana e 100% Deus. Então, sem esse conhecimento da palavra de Deus, ninguém será salvo. É forte, né? Mas é a realidade. Nós precisamos saber o que está aqui dentro, tudo isso que está aqui. Porque é aqui que é a fonte da sabedoria. Então, porque foi Deus que escreveu isso aqui. Ele inspirou homens. Ele inspirou homens, profetas, que escreveram a Bíblia, mas foi inspirado por Deus. Então Deus é a palavra. O princípio era o verbo e o verbo era Deus. O princípio era a palavra e a palavra era Deus. Está em 1 João. Então, gente, o que está aqui nessa Bíblia, né, é a palavra, é Deus. É Deus aqui se revelando para nós. Olha que forte isso. Então, por isso que temos que estudar todos os dias a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro. É oração e leitura. Leitura, porque é dentro dessa leitura que nós vamos conseguir entender quem é Deus, nós vamos nos transformar cada vez mais parecidos com Jesus. Não tem outro caminho. E tem gente que nem abre a Bíblia, né, dentro de casa. A Bíblia tá lá, de enfeite, com poeira em cima. Tem a fonte da sabedoria dentro da sua casa e não abre para ler. Então eu sempre bato nessa tecla. Todas as minhas terapias, tudo que os meus pacientes, eu falo, gente, não tem como eu tratar de você se eu não cuidar do seu espiritual, porque você não vai conseguir se manter saudável, você não vai conseguir manter o seu emocional equilibrado se você não entender que toda a fonte da sabedoria está na palavra de Deus e nós precisamos estudar isso. Então nós precisamos trabalhar as disciplinas espirituais. Então a minha paciente que não entende isso, nem começa o tratamento, porque eu sei que não vai permanecer. Eu vou tratar dela emocionalmente, dos traumas, das dores, mas o mais importante é a cura da alma, é a transformação, né, de uma pessoa em Deus. É só em Deus que a gente consegue. Então, graças a Deus, as minhas pacientes, eles entendem isso, se comprometem, começam uma transformação de vida. E glória a Deus que eu tenho conseguido muito êxito nos meus tratamentos em virtude disso. Então eu estou muito feliz por Deus me usar, né, cada vez mais, e eu ter esse entendimento que eu sou usada por Ele. E eu glorifico a Deus por isso e quero continuar assim o resto da minha vida fazendo isso, porque eu amo Deus e é só por Ele e para Ele todas as coisas. Vamos ficar por aqui. Então, já passei do horário, meu Deus, passou 10 minutos do horário, mas é que esse versículo é muito grande. Amanhã estarei aqui de novo, nós vamos ler o versículo 12. Também muita coisa interessante no capítulo 12, sempre confundo. Então, espero que você esteja aqui amanhã comigo novamente. Vamos orar para finalizar. Feche seus olhos, por favor. Te agradeço, Senhor, pela essa porção maravilhosa da Tua palavra, que
que o Senhor possa introduzir, cravar no nosso coração tudo que nós estudamos, que nós conseguimos usar e aplicar todo esse conhecimento na nossa vida diariamente, Pai. Muito obrigada pelo seu amor por nós, te agradecemos e também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos cuide, que nós começamos a ter hoje uma semana nova, que seja abençoada com o seu conhecimento e com o seu cuidado por nós. Muito obrigada mais uma vez por tudo, Pai. Temos aqui, Senhor, algumas pessoas, eu quero pedir a bênção para elas, para a família delas, que ficaram aqui, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Que elas possam também levar a Tua palavra para outras pessoas. As capacite, Senhor, para que elas também possam ensinar outras pessoas e ganhar almas para o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu agradeço, e tenhamos uma semana abençoada. Amém. Oração super rápida, porque passamos o nosso tempo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, a sua família, e amanhã estaremos aqui novamente. Um beijo, que Deus abençoe. Tchau.